Olá. Sabe aquele direito que está lá na Constituição, bonito no papel, mas que na prática a gente não consegue exercer? Porque simplesmente falta uma lei para dizer como ele funciona. É uma promessa que parece que, sei lá, nunca vai ser cumprida. É exatamente sobre esse impasse que a gente vai conversar hoje. Exato. O tema é o mandado de injunção, uma ferramenta jurídica que é, assim, fascinante. As fontes que nós recebemos para esta análise contam uma história de evolução. É a história de como o Poder Judiciário brasileiro deixou de ser um mero espectador, sabe, da inércia do Congresso, para se tornar um protagonista na garantia de direitos fundamentais. Então a nossa missão aqui é desvendar essa jornada. A pergunta central, pelo que eu entendi, é: quando um juiz recebe um caso desses, o que ele faz? Ele só pode, levantar uma placa dizendo Congresso, você está em falta, ou ele tem o poder de, ali mesmo na canetada, criar uma solução para o cidadão finalmente usar o seu direito. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão e a resposta para ela, bom, ela mudou drasticamente ao longo do tempo. No início, logo depois que a Constituição de 88 nasceu, a postura dos tribunais era extremamente tímida, quase reverente, eu diria. E é aí que surge a primeira grande corrente de pensamento que a gente precisa entender para acompanhar essa história toda. Certo, então vamos para o ponto de partida. O judiciário, com esse instrumento novo em mãos, estava meio que pisando em ovos, né? Se eles simplesmente apontavam a falha do legislativo, qual era o efeito prático disso? O que acontecia depois que um tribunal dizia: Congresso, está faltando uma lei aqui? Na prática, muitas vezes nada. E essa era a essência da primeira abordagem, a chamada teoria não concretista. Naquela época, a ideia dominante era que o judiciário não podia se meter muito, sabe, em respeito à separação dos poderes. O trabalho dele era só levantar a bandeira, ou seja, ter um papel puramente declaratório. E declaratório, quer dizer, ele só declarava que a omissão existia. Isso, o tribunal analisava o caso e, se concluísse que realmente faltava uma lei para viabilizar um direito constitucional, ele só notificava o poder responsável, quase sempre o legislativo, para que ele tomasse as providências. A decisão, no fim das contas, era só um reconhecimento formal da dívida do legislador. Para o cidadão que entrou com a ação, não havia uma solução imediata. Entendi. É como se a pessoa fosse ao médico, o médico dissesse: você está doente e precisa de um remédio. Mas em vez de dar a receita, ele só enviasse uma carta para a farmácia dizendo: ei, fabriquem esse remédio um dia. E a pessoa continuava doente. Isso. Isso funcionava? O legislativo corria para criar a lei depois de ser notificado? Raramente. E essa ineficácia gerou uma frustração enorme, tanto na sociedade quanto dentro do próprio judiciário. Imagina a cena. O Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte do país, enviava notificações ao Congresso ano após ano, sobre as mesmas omissões e via pouquíssima ou nenhuma ação como resposta. Essa inércia começou a ser vista não só como um problema de eficiência, mas como uma verdadeira afronta à Constituição. Aqui as coisas começam a ficar interessantes. Porque um direito que existe no papel, mas não pode ser exercido, não é direito de verdade. Então essa frustração acumulada foi o estopim para uma mudança de postura. Foi aí que o STF decidiu mudar as regras do jogo. Exatamente. O que é fascinante aqui é essa virada de chave. O STF percebeu que a teoria não concretista, na prática, estava tornando alguns dos direitos mais importantes da Constituição em letra morta. E foi essa impaciência, essa percepção de que o sistema estava falhando, que abriu o caminho para a ascensão da teoria concretista. A ideia de que não bastava mais só avisar, era preciso fazer acontecer. Mas espere um pouco. Essa postura não é perigosa? Onde fica a linha que separa a garantia de um direito da criação de uma lei, que é papel do legislativo? Imagino que isso tenha gerado um debate gigantesco sobre a separação dos poderes. Gigantesco é pouco, gerou um debate acaloradíssimo que dura até hoje. Os críticos dessa nova postura, e eram muitos, acusavam o STF de estar legislando pela via judicial, de invadir uma competência que é exclusiva do Congresso. O argumento era: quem o povo elegeu para fazer leis foi o deputado e o senador, não o ministro.
É um argumento muito forte, né? Baseado na estrutura da nossa república. E qual era a resposta dos defensores dessa nova teoria? O que eles diziam? Os defensores, por outro lado, argumentavam com uma lógica igualmente poderosa. Um direito constitucional inerte é o mesmo que um direito inexistente. E a omissão do legislativo, quando se arrasta por anos ou décadas, é a verdadeira violação da Constituição. Nessa visão, o judiciário não estaria criando uma lei, mas sim removendo um obstáculo inconstitucional para que a própria Constituição pudesse ser aplicada. O protagonista da ação não é o juiz, mas a norma constitucional que estava sendo ignorada. Faz sentido. É uma tensão clássica entre a forma do sistema e a efetividade dos direitos. E como essa teoria concretista funcionou na prática? As fontes citam o caso da greve dos servidores públicos. Como foi isso? Esse é o exemplo mais emblemático. A Constituição de 88 garante o direito de greve ao servidor público, mas diz que uma lei específica vai definir os termos. Bem, essa lei nunca foi criada. Por quase 20 anos, os servidores estavam num limbo. Se fizessem greve, corriam risco de sofrer processos administrativos, corte de ponto, demissão. O direito era uma casca vazia. Nossa, e o que o STF fez? Cansado de esperar, o STF, em 2007, tomou uma decisão histórica. Julgando um mandado de injunção, o tribunal disse: ok, já que o Congresso não criou a lei específica para os servidores... Enquanto essa lei não vier, eles poderão exercer seu direito de greve usando, por analogia, as mesmas regras que valem para os trabalhadores da iniciativa privada. Aqui fica muito claro. O judiciário não inventou uma lei do zero. Ele pegou uma lei que já existia para uma situação parecida e a aplicou temporariamente para preencher aquela lacuna. Ele parou de apenas apontar a falta da ponte e passou a construir uma ponte provisória para que o direito pudesse ser exercido. O judiciário não constrói a ponte definitiva, isso ainda é tarefa do legislativo, mas ele garante que as pessoas consigam atravessar o rio enquanto a obra principal não fica pronta. Ok, então o tribunal decidiu que podia e devia agir, mas isso me leva a outra dúvida. Como exatamente ele deveria agir? Havia um manual de instruções para isso? O juiz simplesmente aplicava a solução de imediato, como no caso da greve, ou havia um processo mais cauteloso? Foi aceita. Ela mesma se dividiu em duas vertentes, duas formas de construir essa ponte provisória: a direta e a intermediária. Direta e intermediária. Imagino que a direta seja essa que a gente viu no exemplo da greve. O tribunal já decide e aplica a regra de uma vez. E a intermediária? Como funciona? Sua intuição está corretíssima. A teoria concretista direta defende que, uma vez constatada a omissão, o judiciário já define a solução para o caso concreto e a aplica imediatamente, sem mais delongas. É uma abordagem mais incisiva. E a intermediária? Parece ser uma abordagem mais... branda. Exatamente. A teoria concretista intermediária é vista como mais prudente, mais respeitosa com a separação dos poderes. Nela, o judiciário primeiro age como na antiga teoria não concretista, mas com um diferencial. Ele fixa um prazo razoável para que o órgão omisso finalmente crie a norma. É como se dissesse: legislativo, a responsabilidade ainda é sua. Estou te dando 180 dias, por exemplo, como um prazo final. Uma última chance. Se você não cumprir, aí sim eu mesma resolverei o problema, porque o direito do cidadão não pode mais esperar. Entendi. É um meio termo. Ela tenta, uma última vez, fazer com que o poder competente cumpra seu papel. Mas já deixa o aviso de que, se a inércia continuar, o próprio judiciário vai agir. É uma ameaça com data marcada. E qual delas prevaleceu no Brasil? O que a pessoa que está estudando para um concurso precisa saber hoje? A questão foi definitivamente resolvida em 2016 com a Lei 13.300. Ela finalmente regulamentou o processo e o julgamento do mandado de injunção. Essa lei adotou formalmente a teoria concretista intermediária como a regra geral. Então é essa que vale. Essa que vale.
Portanto, hoje o procedimento padrão é: primeiro, o judiciário notifica o poder omisso e estabelece um prazo para a ação. Se esse prazo for descumprido, aí sim o tribunal define as condições para que o direito seja exercido. Certo, o caminho está definido. O tribunal pode construir a tal ponte provisória e ele faz isso dando uma última chance ao engenheiro oficial. Mas isso me levanta outra questão. Essa ponte é só para a pessoa que entrou com a ação na justiça ou todo mundo que precisa atravessar o rio pode usar? Excelente pergunta. E ela nos leva à última grande discussão sobre o tema, o alcance da decisão. Depois de todo esse processo, a solução encontrada vale para quem? Só para as partes do processo ou para um grupo maior de pessoas? E aqui, de novo, tínhamos duas teorias na mesa. Deixe-me adivinhar. Uma individual e uma geral. Exatamente. A primeira é a teoria individual, cuja decisão produz efeitos inter partes, uma expressão em latim que significa entre as partes. A lógica é a do quem não pediu, não leva. A solução vale apenas para quem entrou com o mandado de injunção. Entendi. A segunda é a teoria geral, que defende que a decisão deveria ter um alcance mais amplo, com efeitos erga omnes para todos, ou, pelo menos, ultra partes, além das partes, ou seja, para um grupo ou categoria na mesma situação. E por que essa diferença tão importante? Não seria mais eficiente já resolver para todo mundo de uma vez e evitar uma enxurrada de processos iguais? Essa é a grande questão. A lógica da teoria geral é a da eficiência e da isonomia. Se o problema é o mesmo para toda uma categoria, por que forçar cada pessoa a entrar com uma ação individual? Pois é. Por outro lado, a teoria individual é mais cautelosa. Ela busca evitar que uma única decisão judicial tomada num caso específico acabe reescrevendo uma política pública inteira, o que poderia ter impactos orçamentários e administrativos enormes e imprevisíveis. E a lei de 2016, que regulamentou tudo, resolveu esse dilema também? Sim, e a solução foi muito inteligente. A lei estabeleceu um sistema híbrido flexível. A regra é a teoria individual, com efeitos interpartes. Por padrão, a decisão vale só para quem pediu. Ah, então a cautela prevaleceu. Prevaleceu como regra, mas a lei abriu uma porta importante. Ela permite, excepcionalmente, que o tribunal, analisando a natureza do direito e a quantidade de pessoas afetadas, decida estender os efeitos da decisão, tornando-os erga omnes ou ultra partes. Entendi. Então é caso a caso. Isso, é uma análise casuística. Essa ampliação precisa ser expressamente declarada no julgamento. É uma ferramenta, assim, de pragmatismo para o judiciário, usada para evitar o caos de milhares de ações idênticas quando o tema é de grande repercussão. Como, por exemplo, um reajuste de servidores de uma mesma carreira. Algo assim. Exatamente. Nesses casos, não faria sentido decidir um por um. Ok. Acho que agora o quebra-cabeça está completo. Então, para fechar o raciocínio e criar aquele resumo perfeito para a hora da prova, se a gente fosse desenhar o caminho que o mandado de injunção percorreu e a sua configuração atual, como seria? O desenho seria uma linha do tempo bem clara. Começamos com uma teoria não concretista que apenas declarava a omissão. Certo. Evoluímos para uma teoria concretista que passa a resolver o problema. Dentro dela, optamos pela via intermediária, que primeiro dá um prazo ao legislador. E, por fim, definimos que os efeitos dessa decisão são, em regra, individuais, interpartes, mas com uma válvula de escape que permite, excepcionalmente, ampliação para efeitos gerais, erga omnes ou ultrapartes. Concretista intermediária, individual com exceção, memorizar essa sequência lógica parece ser a chave, então. Fica claro que o mandado de injunção deixou de ser uma ferramenta simbólica para se tornar um mecanismo poderoso, um verdadeiro motor para a efetivação de direitos que, de outra forma, ficariam esquecidos na gaveta. Sem dúvida. É a resposta do sistema jurídico ao problema crônico da omissão legislativa, é o judiciário garantindo que a Constituição seja mais do que um belo pedaço de papel, mesmo quando um dos outros poderes não cumpre sua função no tempo e no modo esperados. É a materialização da ideia de que não existe direito sem garantia. Nesta nossa análise, exploramos a fundo o que acontece quando o poder público deixa de fazer algo que deveria.
Vimos a jornada de uma postura judicial reativa para uma bem proativa. Mas e quando a situação é o oposto? E se o cidadão quiser contestar algo que o poder público já fez e que está prejudicando a coletividade? Como uma pessoa comum pode, por iniciativa própria, buscar anular um ato administrativo que considera lesivo ao patrimônio público, à moralidade ou ao meio ambiente? Esse é um outro universo de participação direta, que envolve um instrumento igualmente poderoso. Se este conteúdo te ajudou nos seus estudos para concursos públicos, aproveite e assista agora a outros vídeos de nosso canal. Aqui você encontra material gratuito, dicas de estudo e conteúdos atualizados para concursos públicos. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma aula, compartilhe com outros concurseiros e deixe seu comentário com dúvidas ou sugestões. Pode Passar Cast, conteúdo certo para quem estuda para passar em concurso público.